Bom dia a todos, estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá a sua vida pela verdade. O estudo de hoje, irmãos, Paulo diz que o julgamento dos irmãos filipenses tem que ser justo, correto com todos, que seja bem claro, tanto aos grandes como aos pequenos, tem que ser o mesmo julgamento. Paulo diz que está pronto para tudo, e em tudo ele foi ensinado por Deus, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Estava pronto para passar por tudo e não negar a fé. Final da carta de Paulo aos Filipenses. Em nosso último vídeo, irmãos, dos estudos da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós ficamos na última carta do apóstolo Paulo escrita na prisão em Roma, chamada de Filipenses, no último capítulo, no penúltimo capítulo no caso. E hoje nós vamos ver o último capítulo. E nós ficamos emocionados no finalzinho deste últimos vídeo que nós fizemos, quando Paulo diz assim para os irmãos ali da cidade de Filipos que essa minha salvação agora não vem da lei de Moisés, mas vem da fé em Jesus Cristo. Essa minha salvação não vem de uma religião, não vem de um sistema filosófico, não vem de uma denominação evangélica, não vem de um líder que eu sigo, não vem da sociedade, não vem do mundo. Esta minha salvação vem da minha fé em Jesus Cristo. A salvação que vem de Deus pela fé, quando aceitamos Jesus Cristo como o Salvador das nossas vidas. Não que eu tenha cumprido a lei de Moisés de jeito nenhum, diz Paulo. A lei de Moisés, que é a lei de Deus. Não é que eu tenha cumprido, não. Pois a lei de Moisés que eu cumpri está dentro de Jesus Cristo para poder ser salvo. Está dentro do Evangelho. Ou seja, cumprindo o Evangelho e os ensinamentos de Jesus Cristo e aceitando Ele como Salvador, automaticamente eu cumpro a lei de Moisés como Deus quer. Pois se você for tentar cumprir a lei de Moisés da forma que Moisés mandou para todos seguirem, serão condenados. Por quê? Porque a lei de Moisés, a lei de Deus, não serve? Não consegue salvar? Não. Porque nós não conseguiremos cumprir a lei. Somos nós que não conseguimos cumprir a lei de Moisés. Mas se eu cumprir a lei de Moisés, aceitando Jesus Cristo como Salvador e obedecendo seus ensinamentos, então desta forma, irmãos, estou jogando toda a minha confiança em Jesus Cristo, em vez de colocá-la em mim. Por isso que sou salvo. Porque foi Jesus Cristo que cumpriu a lei de Moisés e morreu por mim. Então eu cumpro a lei de Moisés por causa de Jesus Cristo, porque Ele me deu o Evangelho. E assim eu possa conhecer Jesus Cristo mais ainda através do poder que Ele teve para ressuscitar dos mortos. E também eu possa me comunicar mais com Jesus Cristo de uma forma mais firme no seu sofrimento, sentir Jesus Cristo comigo, para que assim eu seja feito conforme a imagem da sua morte, para que só assim, através destas coisas, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já ressuscitado dos mortos, irmãos, não. Ou seja, ou eu seja perfeito, por exemplo. Não, irmãos. Porque essa perfeição só vai acontecer quando Jesus Cristo me dá, e dá a todos nós no dia do arrebatamento da igreja, o corpo glorioso. Mas mesmo com esse corpo fraco aqui na terra, ainda que estou usando, eu prossigo firme para alcançar aquilo para que eu fui designado, eu, Paulo, ou preso por Jesus Cristo, através do seu amor. Isso mesmo, irmãos. Esse é o meu objetivo maior. Irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. E sabem o quê? É que eu, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para todas aquelas coisas que estão na minha frente, prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio da soberana vocação, o chamada de Deus em Jesus Cristo na minha vida. E glória a Deus por isso. Por isso, todos aqueles que junto comigo têm esse mesmo sentimento que eu, de que ainda não tem a perfeição, mas que essa perfeição já teve um início,
quando recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, no dia que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Já é o comecinho da perfeição. É claro, irmãos, já tivemos o começo da perfeição. E que começo é esse? O Espírito Santo de Deus morando nas nossas vidas, nos consertando, nos alertando para as coisas erradas e nos dando força para fazer as coisas certas. E a vida que levamos é de santificação agora, se aperfeiçoando cada vez mais, se consertando até o dia do arrebatamento da igreja, quando receberemos o corpo glorioso e seremos finalmente perfeitos. A perfeição estará completa e chegaremos à estatura ou à mesma altura humana de Jesus Cristo em perfeição. Então, se todos são assim comigo, sintam isso mesmo também. E essa mesma meta, e esse mesmo propósito de alcançar a perfeição completa, que é o corpo glorioso no dia do arrebatamento da igreja. E se vocês sentirem outra coisa, irmãos, Deus é quem vai revelar esse sentimento através do Espírito Santo. Mas aquilo que já chegamos até aqui, que já conseguimos de revelação do Espírito Santo, sobre como agir, como falar e andar, então faremos de tudo seguindo esta mesma regra. E vamos sentir e ter, irmãos, o mesmo sentimento. E apóstolo Paulo, posso dizer com ousadia que estou com todas as minhas forças imitando Jesus Cristo. E em tudo, irmãos, por isso digo a todos vocês que me imitem também e tenham muito cuidado. Pelo amor de Deus, olhem o exemplo que vocês veem em nós, em mim, em Timóteo, em Lucas, em Epáfras. E assim vão poder identificar os líderes que andam diferente de nós. E se andam diferente de nós, estão automaticamente diferentes do modo de viver de Jesus Cristo. Porque eu digo que há muitos líderes, e particularmente muitos irmãos também, que eu já disse a vocês várias vezes, e agora chorando eu digo novamente, que eles são inimigos da cruz de Cristo, ou do sofrimento de Jesus Cristo. Eles só querem um bem bom na vida, curtir a vida, mas não querem sofrer. E eles até falam bem de Jesus Cristo, mas não querem saber de nada com sofrimento, só querem o bem bom da vida, não querem passar por tribulações ou lutas, só querem viver pedindo bênçãos materiais. O fim disso, irmãos, é a perdição completa do homem. O Deus dessas pessoas é o ventre deles, ou seja, só pensam em si mesmos, só querem comer, só querem bênção, só querem bem bom, cuja única glória e o prazer que conseguirão com isso é a confusão, porque só pensam nas coisas terrenas, nas coisas daqui, deste mundo. Mas o nosso futuro e a nossa cidade verdadeira, irmãos, está nos céus. Os mesmos céus que está acima de nós. E é de lá que estamos esperando aparecer o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para de lá das nuvens Jesus Cristo nos chamar gritando, subi cá, como está escrito na própria Bíblia. E é neste momento do arrebatamento da igreja que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, transformará esses nossos corpos fracos e abatidos, miseráveis e desprezíveis, e que só nos faz pecar, ele transformará eles em corpos gloriosos, semelhantes ao corpo dele. Ou seja, o corpo de Jesus Cristo é um corpo que não pode jamais pecar, que atravessa a parede e ao mesmo tempo é carne. E é osso, mas de uma forma espiritual e gloriosa. Esse corpo glorioso não é limitado e nem sofre por dor nenhuma. E toda essa transformação de nossos corpos no dia do arrebatamento, Jesus Cristo fará, segundo o seu eficaz e perfeito poder de sujeitar ou dominar a Ele também todas as coisas, tudo aquilo que vocês possam imaginar. Portanto, meus amados irmãos, disse o apóstolo Paulo, minha maior alegria é essa, a de saber que vocês, filipenses, estão firmes nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não tenho maior alegria do que esta. E todo o resto é conversa fiada. Peço a Evódia, Sintique, que sintam isso também, de estar alegre com os irmãos que obedecem Jesus Cristo, porque este é o mesmo sentimento do Senhor. E peço a vocês, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, Evódia e Sintique, porque elas também trabalham pela causa do Evangelho e ajudaram a mim, o apóstolo Paulo e Clemente, meu companheiro, e outros irmãos cooperadores que nos ajudaram. Lembro que, quando estávamos aí na cidade de Filipos, esses mesmos irmãos trabalharam muito comigo pela causa do Evangelho, por isso que seus nomes estão escritos no livro da vida.
Se alegrem muito no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Outra vez eu digo, se alegrem muito no Senhor Jesus Cristo e seja a vossa equidade notória. Ou seja a vossa equidade, podemos dizer assim, seja o vosso julgamento justo e correto, que seja notado e visto bem claro por todos os homens. Sabe por quê? Porque perto de voltar está o Senhor Jesus Cristo. Então não brinque com vossas decisões, tem que ser justas, sem estar com dúvidas. Não importa se fulano é autoridade na cidade, não importa se é filho do pastor, não importa se é do ministério, não importa se tem muito dinheiro. O que importa é que o julgamento seja justíssimo para todos, porque perto está o Senhor. E não há necessidade de estar desesperado ou preocupado por coisa alguma nas suas vidas, irmãos. Antes de se preocupar, ore ao Senhor e faça seus pedidos com um coração sincero, suplicando ao Senhor. E façam muito agradecimentos a Deus. Sedes agradecidos, mesmo que as coisas não estejam ou sejam como vocês estão querendo. Mesmo que tudo esteja dando errado aos seus olhos. E tenha muito sofrimento pela frente. E mesmo assim, sejam agradecidos. Porque você não tem mais vida, irmão. Sejam agradecidos até no sofrimento, porque vocês não têm mais vida. A sua vida pertence agora a Deus. No dia que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, você morreu para você mesmo e nasceu para Deus. Então deixe Deus dirigir a sua vida agora. Só assim, a paz de Deus, que supera tudo e qualquer entendimento do homem, dará paz, paciência e segurança ao teu coração e ao teu entendimento através de Jesus Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama ou qualquer outra coisa, contanto que tenha luz de Deus, e que isso honre o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, nisso vocês pensai. Ou então pensem direito nessas coisas, enchem o coração e a mente dessas coisas boas e puras, e não daquilo que não presta. E não fiquem pensando no que não presta e nem serve para nada. Somente as coisas que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, apóstolo Paulo, então vocês façam e pensem nessas coisas. Sabe por quê? Porque assim o Deus de paz será com vocês em qualquer lugar por onde vocês forem, porque eu também faço o que Jesus Cristo ensinou e fez. Paulo praticamente diz, irmãos, assim: o procedimento é o seguinte: as coisas que vocês aprenderem, receberem e ouviram e viram em mim, apóstolo Paulo, façam o mesmo. Sabe por quê? Porque eu imito e faço como Jesus Cristo ensinou e fez. E só assim o Deus de paz será e estará com vocês em qualquer lugar. E não que eu seja melhor para vocês me seguir, não. Para vocês me imitar, não. Não é porque eu seja melhor, não. Mas é porque eu também faço e imito Jesus Cristo. Ora, fiquei tão alegre, irmãos, da alegria de nosso Deus, quando finalmente pude saber que vocês se lembram de mim, porque Epafrodito me disse isso. Eu sinto que vocês já tinham lembrado de mim, irmãos, mas não tinha tido ainda a oportunidade de expressar este sentimento de vocês. Mas agora, com Epafrodito vindo para cá, vocês, para Roma, vocês enviaram esses sentimentos para mim. Vocês puderam mandar dizer a mim que sentem saudades de mim. Epafrodito está aqui me entregando a ajuda que vocês mandaram. É o necessário para a minha manutenção. Ele está diante de mim dizendo isso. E não digo estas coisas como se tivesse necessitado e desesperado, irmãos. Não, não é isso. É porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, sei estar abatido e sei estar também com muita coisa. Fui ensinado em toda maneira e em todas as coisas, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Digamos assim, ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Procurar alguma coisa para comer e não ter. Eu fui instruído, ensinado a isso. Padecer necessidade. Nenhuma destas coisas vai se acontecer na minha vida, vai derrubar a minha fé em Jesus Cristo. Porque eu estou pronto para tudo. Se tiver tudo, não vou pensar que sou tal e sair dos ensinamentos de Jesus Cristo para ensinar meus próprios ensinamentos ou para curtir a vida por aí. Mas vou distribuir o que tenho com os irmãos, com os outros. Porque é esse o ensino. Isso mesmo. Não vou ficar com tudo isso, não. Vou distribuir com o que precisam.
E se não tiver nada também, não vou reclamar de Deus e da vida, mas vou entregar tudo nas mãos deles. Sabem por quê? Porque eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que através do Espírito Santo dentro de mim fortalece a minha vida dia a dia para passar pelas dificuldades. Mas pensando bem, vocês fizeram bem em me ajudar nos momentos agora de necessidade. E vocês sabem muito bem, irmãos, da cidade de Filipos, chamados de filipenses, que quando comecei a pregação do Evangelho e fundei as comunidades, que chamamos de igrejas espalhadas por muitos lugares, porque na verdade eu não fundei igreja nenhuma em lugar nenhum, irmãos. O único que fundou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo, uma vez só. Ele fundou a sua igreja. Eu fundei comunidade de irmãos em diversas cidades que preguei o Evangelho. Quando os irmãos aceitaram Jesus Cristo, eu fiz aquela comunidade ali, chamada de igreja. Eu organizei a comunidade, eu não fundei igrejas. Não se funda a igreja. Se funda religiões, se funda denominações evangélicas. Mas igreja não. O único que fundou a igreja uma única vez foi o Senhor Jesus. E só Ele tem poder para isso. Nós formamos comunidades. Certo? Então, eu formei a comunidade. Pois é, nenhuma dessas comunidades, ou digamos assim, igrejas em cada cidade, se comunicaram comigo para ver a necessidade que eu tenho e o que estava precisando. Somente vocês, comunidade de Filipos, chamados de igreja, fizeram isso. Porque também, em mais uma vez ou outra vez, vocês me mandaram necessário. Porque também, em uma vez ou outra vez, vocês me mandaram necessário até a cidade de Tessalônica, cidade onde eu estava naquele momento. Viu? Lembra? Vocês mandaram para mim ali. E agora enviam também o necessário para mim, que estou preso aqui na capital do Império Romano, chamada de Roma. Não falo essas coisas como procurando bens materiais de vocês, não. O que eu quero é que essa bondade de vocês de ajudar, seja quem for, cresça cada vez mais. E não seja somente comigo, não. Mas com todos, principalmente os mais humildes, que não têm nada em suas casas. E Deus coloque tudo isso na conta de vocês para receberem a recompensa naquele dia em que estaremos diante dele para recebermos o galardão. Estou farto, irmãos, com tudo que chegou a mim através de Epafrodito. Vocês me encheram de bens materiais, comida, não é? Para minha manutenção aqui. Não tenho necessidade de nada aqui. O que vocês me mandaram parece até um sacrifício suave que sobe até o Senhor Deus, feito lá no templo em Jerusalém, lembra? Sacrifício feito para Deus. E Deus se alegra com isso. E fica satisfeito com seus filhos fazendo bondades. O meu Deus, irmãos, de acordo com tudo que Ele tem e possui, vai colocar no lugar ainda mais tudo aquilo que vocês mandaram para mim. Tudo aquilo que vocês possam imaginar. Ora, então, a Ele, que é o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, seja dada glórias para todo sempre. Amém? Saudai a todos os santos por mim. Santos esses que são as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e que formam a igreja aí na cidade de Filipos. Saúdem eles em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo aqui saúdam a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que moram aqui na cidade de Roma, principalmente os que são da família ou que moram na casa do imperador César, mandam também a paz do Senhor para todos vocês na cidade de Filipos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 até o 23. Final da carta aos Filipenses. A última carta das 4 cartas escritas na primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Logo após isso, irmãos, o apóstolo Paulo será libertado e irá visitar as comunidades nas cidades, as comunidades que formam a igreja do Senhor nas cidades em que ele fundou, principalmente pela Macedônia, onde posteriormente nós iremos ver a sua primeira carta escrita livre da prisão, na sua primeira prisão, porque ele ainda será preso de novo, que será a carta para o Timóteo. Em nosso próximo vídeo, nós vamos sair um pouco de Paulo, que ele vai sair agora, e vamos para a carta de Tiago, nesse período em que Paulo está fazendo a sua visita pelas cidades. Nós veremos as cartas de Paulo, a carta de Pedro, para depois retornarmos a Timóteo. Estamos seguindo o rito da igreja, de como eles se desenvolveram naquele tempo.
pelo menos termos uma ideia de como foi. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos bote esses ensinamentos em nossas vidas, que possamos agir como verdadeira igreja do Senhor. Ou pelo menos tentarmos, nos esforçarmos. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Pelo menos temos que tentar, irmãos. O que não podemos é ficar inaptos a isso, parados. Só porque hoje em dia nós não vemos os exemplos da igreja primitiva, não podemos deixar tudo isso assim mesmo, por isso mesmo, não. Nós particularmente precisamos tentar fazer isso em nossas vidas. Temos que participar das denominações, mas tentar cumprir aquilo que a igreja primitiva vinha cumprindo. Certo? Tem que ser um desejo nosso. Isso. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos abençoe.